Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, segundona pesada aí, cara. Após um empate amargo ontem contra a Chapecoense, o Vasco vai ter 9 dias para trabalhar, para corrigir os erros e voltar a jogar na Série B contra a Ponte Preta. Vamos falar de como que está a vida do Vasco na competição, os desfalques, seríssimos desfalques que o Vasco vai ter para a próxima rodada e também para a rodada seguinte, cara. Vamos explicar como está a situação de alguns jogadores. Também vamos falar aqui dos reforços. Ontem o Vasco apresentou um jogador contratado. Essa semana também devemos ter novidades. O Vasco já contratou mais um centroavante. Deverá ser apresentado essa semana. E também como que está a situação de outros jogadores e também a possibilidade do Vasco de contratar um treinador. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, né? Deixa o like aí para fortalecer demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada e dar essa moral pra gente chegar a 180 mil inscritos. Só clicar no inscreva-se e se você é novo por aqui, é vascaíno, seja bem-vindo. Aqui é o seu lugar, meu amigo. Tá me assistindo pela primeira vez? Já se inscreve aí no canal para ajudar demais. Valeu aí a galera que tá se inscrevendo todo dia aí, mesmo com o time não jogando nada, mas vocês continuam fiéis aqui ao nosso canal. Valeu demais aí. Bom, pessoal, ontem o jogo contra a Chapecoense deixou aí algumas marcas para o Vasco na próxima rodada, né? O Vasco que não vai ter 3 jogadores importantíssimos para o próximo jogo contra a Ponte Preta daqui 9 dias, né? Para esse jogo o Vasco não terá aí o volante Yuri Lara, também o atacante Palácios e o meio-campista Nenê. Todos eles estão suspensos pelo 3º cartão amarelo e não enfrentarão a Ponte Preta em Campinas. Outro desfalque deverá ser o lateral direito Gabriel Dias, que voltou a sentir uma lesão no joelho e será reavaliado pelos médicos do Vasco. Inclusive o jogador deixou o campo ontem chorando, né? O técnico Emílio Faro vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time do Vasco. O Nenê não vai jogar, só que o seu substituto também não vai jogar, né? Que seria o Carlos Palácio. Possivelmente o Alex Teixeira deverá entrar como titular, jogando ali como 10, porque hoje ele é o único cara que pode fazer a meia de criação dentro do Vasco, né? Complicou demais aí a situação do Vasco para esse jogo, só que vamos ter uma vantagem, né? O Vasco vai ter 9 dias para trabalhar, o Alex Teixeira vai ter 9 dias aí para tentar readquirir um melhor ritmo de jogo, né? Porque ontem ficou bem nítido para todo mundo que ele ainda não está pronto para ser titular do Vasco. Eu acho que precisa de um tempinho ainda para ele conseguir se entrosar melhor com seus companheiros, também ter mais ritmo de jogo. Isso ele só vai adquirir com o tempo. Não adianta a gente querer apressar as coisas. Jogo após jogo, o Alex Teixeira vai readquirir aí a boa forma física e também o ritmo de jogo para ajudar o Vasco a voltar à elite do futebol. Infelizmente o meia Nenê vai ter que cumprir suspensão para esse jogo contra a Ponte Preta e também no jogo seguinte, já que ele tomou o 3º cartão amarelo no primeiro momento que ele fez a falta ontem no jogo e depois, após reclamar com o juiz, ele foi expulso. Ele vai cumprir a suspensão pelo 3º cartão amarelo e uma suspensão automática que foi aí pelo cartão vermelho direto que ele levou ao xingar o juiz, né? Segundo o próprio juiz, que o Nenê não fez absolutamente nada, né? Ontem esse juiz operou o Vasco em São Januário, não deu um pênalti claríssimo pro Vasco, até a Globo admitiu que foi pênalti e também expulsou o Nenê extremamente injustamente. Sem o Yuri Lara, possivelmente o volante titular deverá ser o Zé Gabriel, queridinho do Maurício Souza, né? Deverá voltar aí ao time titular. Na lateral direita, Léo Matos, normalmente no lugar do Gabriel Dias. Foi um Carlos Palácio que não vai pro jogo, abriu brecha e talvez pro Vasco subir algum garoto da base para relacionar ele para a partida, ou talvez que algum desses reforços que foram contratados sejam registrados no BID e estejam à disposição do técnico Emílio Faro e já fiquem no banco de reservas, como por exemplo o lateral esquerdo Paulo Vitor, que inclusive já foi apresentado ontem lá em São Januário, vestiu a camisa do Vasco, beijou a Cruz de Malta, disse ter um sentimento diferente em jogar no Vasco, por tudo, né? Porque o jogador é vascaíno desde criança, beijou a Cruz de Malta, cantou as músicas do Vasco e com certeza vai dar sua vida aí dentro de campo pelo time do seu coração, gente. Vamos torcer bastante para que o garoto jogue bem e tome a vaga de titular no time do Vasco. O Edmar não consegue fazer uma jogada de linha de fundo, como os laterais antigos. Ele não consegue chegar até o final do campo, até a linha de fundo, realmente para cruzar para os atacantes. Ele não consegue fazer isso. É um lateral extremamente limitado, além de ter uma idade muito avançada. E com esse pontinho somado ontem no jogo contra a Chapecoense, o Vasco chegou a 39 pontos. Está hoje a 7 pontos do 5º colocado, mas em caso de vitória da Tombense, que hoje está na 5ª colocação, a distância ficará a 4 pontos apenas se o Clube Mineiro vencer o seu jogo. E também o Vasco pode parar na 4ª colocação se o Grêmio e o Bahia vencerem também os seus jogos. O Vasco será ultrapassado. Deixa aí nos comentários o que você acha aí desse time do Vasco, quem você escalaria como titular para o jogo contra a Ponte Preta. Vamos ter aí essa semana todinha para trabalhar. Também no domingo vai ser um dia extremamente importante para o Vasco. Se tudo der certo, vai acontecer a GE e a votação do sócio torcedor se vai aprovar ou não a venda para 777 Partners.
Bom, pessoal, e o Vasco que aguarda a 777 Partners, né, para tentar contratar mais jogadores, talvez de qualidade, né, porque até o momento o Vasco está contratando jogadores que estão aí disponíveis no mercado, né, a famosa oportunidade de mercado. O Vasco contratou o lateral esquerdo Paulo Vitor, vindo de empréstimo do Internacional, jogador de 23 anos apenas, né, chega aí para lutar por uma vaga no time titular. Também acertou a contratação do atacante Fábio Gomes, que estava no Atlético Mineiro. O atacante era a camisa 9 do Galo, mas tinha poucas oportunidades e veio emprestado até o final da Série B ao nosso clube, né? O jogador deverá ser apresentado essa semana e quem sabe pode até mesmo ficar à disposição do técnico Emílio Faro para a partida contra a Ponte Preta, né? Eu acho que vai ser bem complicado o Fábio Gomes lutar por alguma vaguinha no time titular do Vasco ou até mesmo pro banco de reservas, já que o garoto Eguinaldo, que joga como centroavante, ele é centroavante, o Eguinaldo, caiu nas graças do torcedor e já tá virando um grande xodó de todos nós torcedores, até pela história de vida do garoto e também por ser uma cria do Vasco, cara, 17 anos apenas, o jogador tem tudo para evoluir na sua carreira. O Fábio Gomes vai ter que lutar bastante aí para beliscar alguma coisinha nesse time do Vasco. É um jogador experiente, se eu não me engano tem 24 ou 25 anos, já jogou no Japão, Estados Unidos, aqui no Brasil jogou muito bem com a camisa do Oeste de Itápolis, time de São Paulo, né? E credenciou o jogador ir para o exterior. Voltou para o Brasil para jogar no Galo, pegou a camisa 9, só que ficou no banco de reservas. Obviamente o time do Galo é uma seleção e o cara não teve espaço nenhum para ser titular do Atlético, né? Jogou poucos jogos, principalmente no Campeonato Mineiro, onde ele jogou mais no Campeonato Brasileiro. Fez pouquíssimos jogos e o último jogo dele com a camisa do Galo foi no empate contra o Cuiabá. O Vasco também tenta acertar essa semana as contratações do atacante Gustavo Maia, vindo do Internacional, e também do Bruno Tubarão, que inclusive já até passou a seguir o Vasco. Pode ser que as negociações estejam bem avançadas com esses dois jogadores e o Vasco anuncia oficialmente essas duas contratações. Quem sabe durante essa semana o Vasco anuncie mais reforços. A situação de um treinador, cara, o Emílio Faro segue no comando do Vasco. Apesar dele ter deixado claro que não pretende assumir o clube por questões pessoais, o treinador obviamente deve querer curtir mais a família e não ter tanta responsabilidade assim, mas ele caiu nas graças do torcedor também, né? O torcedor apoia a permanência do Emílio Faro e o Vasco, que tentava negociar com o treinador, chegou a estar muito perto de fechar com o Odair Hellmann. Negociações com os treinadores teriam esfriado por conta da SAF, né? Essa grande indefinição que ainda ronda o Vasco teria emperrado algum tipo de negócio com alguns treinadores, né? Inclusive o próprio Odair Hellmann, que poderia vir para o Vasco, só que de acordo com informações ele só aceitaria vir para o Vasco se tivesse um contrato até o final de 2023 e não até o final dessa Série B, um contrato maior que daria mais garantias ao treinador. Certamente o Vasco torce para que o Emílio Faro continue bem e que ele seja mantido até o final do campeonato, né? Que o Vasco tente convencer ele a comandar a equipe pelo menos até o final da Série B e já no início de 2023 ou no final desse ano já anunciar um novo treinador oficialmente para comandar o Vasco na primeira divisão, na Copa do Brasil e também no Campeonato Carioca, que se Deus quiser vai ser as competições que o Vasco vai disputar ano que vem. Mas tudo isso aí leva à questão da SAF. O Vasco ainda tenta derrubar uma liminar ainda na justiça, novamente uma liminar de 5 beneméritos, 5 insetos, vermes malditos que querem atrapalhar o futuro do Vasco. O Vasco tem somente essa semana para derrubar essa liminar, para acontecer a GE normalmente no domingo e a votação do sócio-torcedor. Eu acredito que deverá ter mais problemas, cara. Não vai ser somente isso. O Vasco vai enfrentar muitos vermes ainda pela frente. Essas pessoas que dizem que querem o bem do Vasco, eles só querem tumultuar. Essas pessoas sequer vão ler o contrato do Vasco, se caso o Vasco tenha que expor o contrato na íntegra para essas pessoas. Eles só querem mesmo atrapalhar o futuro do Vasco, por questões políticas, obviamente, e claro, porque a mamata vai acabar para eles. Tomara que o Vasco consiga vencer tudo isso, que derrube essa liminar e que domingo tenha a GE normalmente, para que o sócio-torcedor vote consciente e vote na SAF, porque é o único futuro que o Vasco tem aí para conseguir ser grande novamente, para voltar ao cenário nacional e lutar por coisa grande. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre esses reforços que já foram contratados. O Vasco apresentou o Paulo Vitor e também já contratou o atacante Fábio Gomes. Ainda está resolvendo as situações com dois atacantes, Gustavo Maia e também o Bruno Tubarão. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E tamo junto, forte abraço, saudação e vascaína a todos e ótima semana a todos vocês.